Aqueles aos quais critico as campanhas, porque acho que as campanhas estão erradas, e só não acho com opinião, acho com argumento, eles estão vendendo a cara, vendendo não, entregando a cara que eles já receberam valor, os salários deles, que não vai parar de cair na conta. Então eles estão fazendo uma campanha recebendo um salário, coisa que eu já não vou ter. Mas não é só o salário. Aqueles aos quais critico as campanhas, porque acho que as campanhas estão erradas, e só não acho com opinião, acho com argumento, eles estão vendendo a cara, vendendo não, entregando a cara que eles já receberam valor, os salários deles, que não vai parar de cair na conta. Então eles estão fazendo uma campanha recebendo um salário, coisa que eu já não vou ter. Mas não é só o salário. Também são os benefícios do cargo que eles ocupam. Eles continuarão recebendo. Também receberão uma ajuda do fundo eleitoral. E também, é claro, do fundo partidário. Pode-se dizer, então, que eles têm os vencimentos mensais mais do que duplicados para concorrer. Então não tem ninguém dando tapa à cara. Então, você que diz uma coisa dessa, não vem querer que as pessoas sejam trouxas. Porque trouxa é você que faz uma colocação dessa. Tem gente que fala assim, magoado, esquece, você é superior. Mas não é questão de superioridade ou de mágoa. É que eu não suporto gente burra. Eu não suporto gente burra, é um ponto 1. O ponto 2. Eu tenho mania de professor. Mania. Quando eu vejo um burro falando em sala de aula, eu digo para a pessoa que ela é burra, porque eu também não sou uma pessoa muito polida, e explico por que ela é burra. Então é isso que eu estou fazendo aqui. Porque nenhum outro programa faz isso. Que dificilmente as pessoas sabem explicar isso. Pode até saber. A maioria não sabe. Quem sabe, às vezes, não tem a manha de explicar para você entender. E essa é uma forma de educar a audiência, porque vocês não vão ver isso em nenhum outro lugar. De uma maneira tão crua. Então eu estou fazendo este favor. Aí vem, por exemplo, nossa, que pauta doente. Doente é você que assiste uma pauta que você não gosta. Não é nem imbecilidade, já é idiotia. Você precisa procurar um psiquiatra. Doente é quem faz uma coisa que não gosta, sem ter obrigação de fazer. Porque trabalhar todo mundo faz sem gostar, mas tem obrigação de pagar boleto. Agora, tá me assistindo aqui, você não tem obrigação nenhuma, cai fora, vaza, some. E eu vim pensando isso, ruminando, porque eu dizia, nem ficar doente eu posso. Porque eu precisava fazer mais uma outra série de exames, aproveitar que já estava com acesso nos dois braços, ia ficar lá. Mas tá, e o meu trabalho? Que eu gosto de fazer, aliás. Se eu não aparecer, eu não ganho. Diferentemente do político, que se não aparecer, ganha da mesma maneira. Diferentemente do funcionário público, que se não aparecer, ganha da mesma maneira. Ai, mas você está magoado? Que uma pessoa me falou isso no WhatsApp. Porque você perdeu seguidores no Instagram. Eu falei, deixa eu te contar uma novidade. Eu não uso Instagram. Eu não uso TikTok. Mas tem postagem sua. Tá na minha conta, mas quem posta não sou eu. Então eu não tô nem aí. Sabe quanto que eu já ganhei de dinheiro com o Instagram?
Isso aqui, ó. Zero o cu. Porque o cu hoje também não está valendo nada. Então, eu não faço propaganda, não faço merchan Instagram. Eu não engano vocês falando para postar em bet. Eu não ganho um centavo com essas porcarias. Então se caiu, se subiu, nem me frega, como diria o italiano, nem me frega. E tendo dito isso, goste você ou não, seja você ou não uma das pessoas que estão nesse engano da opinião crença, e crença ainda muito de quinta categoria, porque se você acredita mesmo que no Brasil é só você querer ser candidato, que você vai ser candidato, você tá não sei qual é a diferença sua para a criança que acredita no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa, no Saci, na mula sem cabeça, porque talvez você seja a mula sem cabeça. Isso serve também para as pessoas que estão aqui para ganhar argumento, para parar para pensar, para terem mais substrato diante de qualquer notícia, diante de qualquer acontecimento da vida. E tendo dito isso, muito boa noite a vocês que nos acompanham pela Smart TV, pelo YouTube. Quiser dar like, dá. Não quiser, enfia o dedão no meio do seu toba. Quiser compartilhar, compartilha. Não quiser compartilhar, não compartilha. Quer escrever aqui, escreve. Quer escrever coisa boa, escreve. Quer encher o saco, enche, porque isso mostra do teu caráter. O que a gente fala, o que a gente escreve, é tudo expressão do nosso ser. Então se você floda, se você ficar falando 1000 vezes a mesma coisa, isso quer dizer que você é o louco da praça. Se você é mal educado, isso quer dizer que você não tem educação, que você é uma pessoa grossa. Ah, Pavinato, mas você é grosso. Sou, eu nunca falei que eu não era. Agora, se você diz que é, se você aceita, mas pelo menos põe a cara aqui, põe o nome, não fica atrás de nickname. Não fica atrás de nome de guerra, pseudônimo, que isso aí pega mal. Tendo dito isso, conosco estão, é claro, como sempre, o meu querido amigo Eduardo Salles Pimenta e João Belucci. Desculpem pelo monólogo. E aí, João, como estão as coisas? Tudo ótimo, Pavinato, Eduardo, é um privilégio estar aqui mais uma vez com vocês para discutir esses assuntos, e gostei bastante da sua introdução, né? Mas um prólogo foi muito bem falado, porque você sabe que os nossos políticos, eles têm torcidas, né? Muitos deles têm torcida. E essa torcida cobra, inclusive, da gente, que faz análise, né? No sentido de aplaudir decisões, né? Decisões que muitas vezes desmentem a decisão do dia anterior, né? O pessoal cobra, aplaude lá, porque senão você vai estar lá. Mas como você bem colocou, esses políticos são profissionais da política e remunerados para tanto. Então, não há como comparar esses dois cenários. E tem gente que diz, o Eduardo, que é ex-comunista, mas é verdade, meu. Sim, é verdade. E a maneira que ele deixou de ser comunista é uma maneira assim, muito interessante, porque foi através da experiência. Foi ele estando em Cuba, vendo a miséria, o povo miserável, o povo não podendo acessar um restaurante onde tinha comida, diferentemente das casas dos cubanos. Ele vê chegar Gabriel Garcia Marques num carrão com um motorista, e que o povo assim não deixa a gentalha tocar no escritor. E esse é um símbolo do comunismo. Um dos livros que mais traz jovens para a direita é um livro da Ayn Rand, que se chama Atlas Shrugged, A Revolta de Atlas, é a tradução para o português, né? Que Atlas Shrugged é o Atlas fazendo assim, ó. Porque o Atlas, para quem não sabe, ele carrega o mundo nas costas, e se ele fizer assim, ele manda o mundo à merda. E nesse livro tem uma coisa muito interessante. Todas as pessoas de esquerda, desde a liderança até o mais simplório dos empregados, eles têm uma frase em comum: a culpa não é minha. A culpa é sempre de alguém. Ninguém tem culpa. E quando a gente vê muitas vezes gente que se diz de direita, mas não sabe que é, e eu tenho muita dó,
Eles falam, mas você não pode falar isso, porque se você falar isso, vai acontecer, como se a coisa não existisse. Que a pessoa não quer ouvir. Mas se você falar isso, se perder, a culpa é sua. Isso para mim é fala de comunista, como diz Ayn Rand. Boa noite, Eduardo. Boa noite, mestre Pavinato. Boa noite, querido João Belucci. Boa noite, nossa querida audiência. Sim, compreendo perfeitamente. Inclusive, a gente discorda alguns pontos em questão da opinião no cotidiano, né, envolvendo a política, alguns pontos, mas eu concordo com a sua introdução. Inclusive aqui, eu sofri ataque também de uma parte da audiência em outros canais, falando que, não, você concordou com o Pavinato, mas eu discordei do Pavinato. Você falou que mas a ótica apresentada pelo Pavinato era com base na coerência construída exatamente na referência que ele estava analisando. Se fosse para atrelar a números, ele apresentou números, então dentro dessa lógica racional, não teria sentido. Agora, não se limita somente a isso, a nossa opinião, e obviamente outras críticas do Pavinato. Então está correto, é isso mesmo. Nesse sentido de cada um teve a sua opinião, Pavinato nunca, jamais me proibiu de falar alguma coisa, ou falou, não, você tem que concordar comigo, ou obrigatoriamente você tem que discordar para fazer um tratamento. Jamais. Então tem que ter esse discernimento prático, as pessoas, exatamente pelo aperfeiçoamento se você no aspecto da direita, eu declaro que eu sou do espectro da direita, o aperfeiçoamento é exatamente nesse ponto, até porque o Pavinato já expôs aqui a minha história aqui brevemente, né? Eu tenho antipatia e aversão à esquerda pela experiência que o Pavinato já relatou aqui, Pavinato. Então outra coisa também que me encheu o saco, mas isso é rápido. É alguém que, quando eu falei aqui que a minha língua não tem preço, aí tem um retardado que ficava assim, até parece que a língua não tem preço. Não tem, bicho. Não tem. Eu posso gostar de dinheiro. E, aliás, até devo gostar de dinheiro. Porque se eu não gostasse, eu não teria dinheiro para pagar os processos, advogados, custas processuais e indenizações que eu pago por falar o que eu falo aqui. Isso é pagar para dar cara a tapa. Isso é o que eu faço. Agora, comprar minha língua ninguém compra. E eu não aceito que alguém ponha dúvida nisso, porque eu quero lembrar para vocês que nesse mês de agosto faz 3 anos que eu fui escorraçado da Jovem Pan. Porque eu não pedi desculpas a um funcionário público que tratou uma criança de forma vil, torpe, ao qual, porque trabalhou no gabinete do Moraes, porque foi julgado por seus pares, já levou 100 paus do meu bolso e a minha língua não está à venda. Porque eu não dou opinião cretina, quando eu dou opinião não tem esse negócio, eu não quero dar o braço a torcer, é por isso que eu não vou pedir desculpa. Nada disso, é porque mexeu com criança. Então, fui escorraçado, eu não posso pisar na Jovem Pan até hoje. Não posso. Não tem problema nenhum em falar nisso. Você fala, sou muito grato por ter me lançado, a Jovem Pan ter me lançado, me aberto as portas lá atrás, mas eu também fiz a minha parte. A Jovem Pan não fez nada de graça para mim. Eu trabalhava igual um corno. Tinha dia que eu ficava 5 horas ao vivo, ganhando 1. O alemão sabe disso aí. Ganhando 1 hora ao vivo, eu trabalhava 5. Então, não tem essa, tem que ser grato. Esse também tem que ser grato a mim. Que uma relação para dar certo tem que ser boa para 2. Que senão nunca dá certo. Tendo dito isso, quem deu like deu, quem quiser dar dê. E vamos para a primeira pauta, porque quem está mais magoado do que eu é, adivinha quem? Enquanto muitos tentam resumir a política em poucos segundos, em poucos caracteres, aqui a minha proposta é outra: analisar os fatos com profundidade e responsabilidade. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo lá no YouTube, no canal do Metrópolis, comentando as principais notícias do país e do mundo com análise crítica e muita informação. Quer assistir a live completa? Então acompanhe o Pavinato 7h30
ao vivo, 7h30, no YouTube do Metrópolis.